Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com os exteriores atos da devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? O que é seguir Jesus? De que adianta nós dizermos Senhor, Senhor, sem estar com o coração purificado pelo sentimento que deve nos mover ao dirigirmos-nos a esse ser de sublime bondade? É necessário, meus irmãos, fazermos uma introspecção, fazermos um levantamento dos nossos sentimentos. É necessário tomarmos as atitudes mais compatíveis com a justiça divina. É necessário agirmos com bondade, com discernimento, para termos mais condições de melhor servirmos a causa do Pai. Jesus, a expressão máxima de bondade entre os homens, trouxe para nós o sublime caminho que nos leva à redenção espiritual. Amai vossos inimigos. Bendizer o que vos maldizem, fazer bem a quem vos odeia, e orai por quem vos persegue e calunia, porque assim sereis filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque o contrário disso todos fazem. E se nós fizermos isso, também nos trazemos fazendo nada de especial, estamos cumprindo a nossa obrigação. Abandonar nossas vaidades, nossas arrogâncias, os nossos egoísmos, para podermos estar com o coração livre das paixões e seguirmos em direção ao Pai, eis a parte fundamental do nosso crescimento, do nosso aprimoramento, do nosso aperfeiçoamento espiritual. Tenhamos força, tenhamos fé, procuremos estudar a doutrina espírita, praticar o que a doutrina espírita ensina, porque estudando e praticando a doutrina espírita, estamos estudando e praticando os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo é uma fonte de luz que vem nos iluminar o caminho para melhor compreendermos o Evangelho de Jesus, para melhor compreendermos a missão que o Mestre nos trouxe. Serão seus discípulos que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? O que é ser bom de verdade? O que é ser cristão realmente? Não é exatamente colocar em prática as leis de bondade, caridade e de submissão a Deus? Não é a gente procurar fazer o melhor para aqueles que estão ao nosso caminho? Não. Porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Para nós nos impormos a Deus, ou melhor, se tentarmos nos impor a Deus, estamos mostrando que somos muito arrogantes. Por isso, nós temos que demonstrar submissão a Deus. Ó Deus, nos abençoe, nos ilumine os caminhos. Permita, Senhor, que esse meu trabalho faça sucesso, possa esclarecer muitos corações. Permita, Senhor, que possamos estar entre os eleitos por procurarmos trabalhar o melhor possível na Tua seara. Por procurarmos, Senhor, nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos e estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Procuremos assim, meus irmãos, fazermos o nosso trabalho íntimo de refazimento dos nossos corações, de refazimento dos nossos sentimentos. Procuremos fazer o nosso trabalho íntimo para que tenhamos condições de melhor servir, de melhor trabalhar, de melhor conquistarmos um mundo melhor. A justiça divina sempre vem iluminar nossa consciência para tomarmos as atitudes mais compatíveis, mais coerentes. E é por isso que nós devemos, então, seguir com fé, com determinação, mas, acima de tudo, trabalhando o sentimento de amor em nosso coração, para que possamos conseguir unir os nossos sentimentos de oração, nossos sentimentos de prece, mas nos tornando também pessoas melhores. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em Teu nome? Não expulsamos em Teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo?
Ensinar em nome de Jesus é agir de forma compatível com os seus ensinamentos. É agir de forma compatível com os ditames da consciência superior, que já segue naturalmente as leis de Deus. E expulsar o demônio talvez seja fácil. Agora, educar esses espíritos precisa também de educar a nós mesmos. E para nós educarmos a nós mesmos, nós precisamos fazer o melhor possível para os nossos semelhantes. Sentar à mesa com Jesus? Ou oferecer o pão que alimenta o corpo aos miseráveis que passam fome, em nome de Jesus? Eis a questão. Precisamos aprender a saber, a agir e a conduzir a nossa existência para o bem-estar de cada um de nós, para o aprimoramento de nossas almas, para o aprimoramento de nossos espíritos ao longo da nossa existência. Façamos, pois, o melhor possível para que a vida nos forneça também o melhor possível. A justiça divina sempre traz para nós as bênçãos de amor, as bênçãos de paz, as bênçãos de fraternidade. Saibamos, pois, construir e edificar o bem onde quer que estejamos, por onde quer que caminhemos. E a vida sempre trará para nós a resposta daquilo que nós oferecermos a ela. Por isso, meus irmãos, estejamos atentos na construção de um mundo melhor, na construção de um mundo de paz, de esperança e de fraternidade. Afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel. Tede que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. O que carregamos no nosso coração? Que tipo de sentimentos temos colocado em nosso coração e no daqueles que nos rodeiam, que compartilham conosco as vidas e os momentos da nossa caminhada? Prantos e ranger de dentes para quem? Em quem? E como? O reino de Deus é para todos nós. O reino de Deus é uma forma de colocarmos em prática os ensinamentos divinos em nós. Para isso, precisamos empreender as melhorias de nossos sentimentos, as melhorias em nossas ações e em nosso coração, para que o amanhã seja resplandecente de paz. Saibamos, pois, observarmos-nos para ver o que nós temos feito. Se estamos criando sentimento de ódio, de rancor no coração dos outros, ou se estamos tentando aliviá-los das lágrimas e criar um caminho de luz para reduzir os plantos e os ranger de dentes. Deus, Ele quer que sejamos brandos e humildes, caridosos, quer que sejamos aqueles que colaboram na seara do bem, aqueles que façam o melhor para que a justiça divina se estabeleça em nossos corações. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos estará aberto para achar desgraça perante Ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Sabermos construir essa lei de amor e de caridade em nossas ações. Saber construir essas leis de amor e de caridade em nossos caminhos, em nossas atitudes. Porque é da justiça divina que tenhamos condições de melhor servir, é da justiça divina que tenhamos condições de melhor angariarmos força para a caminhada que precisamos empreender. Jesus, a sublime luz, a sublime misericórdia, está sempre impulsionando-nos, alimentando-nos com o amor, para que aprendamos a amar e a ser caridosos. Meus irmãos, minhas irmãs, entendamos que Jesus, na sua espessa luz, no seu infinito amor, nos conduz para as realizações sublimes que devemos colocar em nossos corações, que devemos colocar no empreendimento da vida para sermos sempre melhores. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre.
Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Aqui, meus irmãos, tem uma verdade que poucos querem parar para pensar sobre ela. As palavras de Jesus são eternas. E elas constituem, além da salvaguarda para a vida celeste, para uma vida de paz, de tranquilidade, de estabilidade das coisas que nós empreendemos aqui na Terra, também, olha o que está escrito ali, eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como uma casa construída sobre a rocha. Mas apoiar nas palavras de Jesus não como está no tópico anterior, de forma hipócrita, mas sim de forma condizente com os ditames da nossa consciência, condizente com as nossas responsabilidades sociais. E é por isso que nós temos que procurar sempre estarmos nos observando. Procurar sempre estarmos tentando entender a nós mesmos para melhor compreendermos os outros. E nada melhor do que isso que estudar o Livro dos Médiuns, estudar o livro Evangelho segundo o Espiritismo. São dois livros que mostram quem somos nós. E aí, quando começamos a entender quem somos nós, começamos a entender também um pouco do outro. Tenhamos, pois, condições de entendimento, entendendo que a evangelização do ser humano, mas fazer com que o ser humano se torne um ser melhor, mas evangelizado no sentido de praticar melhor as leis divinas, é o que vai fazer com que nós estejamos em condições de servir a causa do bem, servir a causa do Pai. Tenhamos, pois, a devida confiança em Deus. Tenhamos, pois, a devida responsabilidade para que os nossos amanhãs sejam resplandecentes de luz, resplandecentes de amor, resplandecentes de paz. Entendamos bem que não basta dizermos que seguimos Jesus. Não adianta também pronunciarmos palavras vazias, não adianta pronunciarmos palavras que simplesmente falamos. É necessário sentir e praticar. É necessário agir na construção de um mundo melhor. Porque somente assim estabeleceremos em nós a verdadeira paz, os verdadeiros sentimentos que nos impulsionam para as verdades eternas do amor que sublima. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia e o vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Qualquer um que tentar empreender a sua vida de agora em diante, ou seja, a partir dos adventos religiosos que foram acontecendo na Terra, a partir do Cristo, as pessoas tiveram que aprender a ser boas, porque também tiveram que entender que passarão pelas regras da expiação. Pena que num dado momento, provavelmente no ano 500 depois de Cristo, Justiniano então estabelece o fim da reencarnação e deixou de ensinar a parte da autoeducação do Evangelho. E a partir dali, o sacerdócio foi criando regras. Mantiveram o Evangelho, graças a Deus, mas criaram regras e o povo ficou cada vez menos instruído com relação àquilo que se era pregado, aquilo que se ensinava do Evangelho. Mas, graças a Deus, atualmente o Evangelho é ensinado abertamente a todos os povos. E as pessoas vão tendendo a se tornar melhores, aprendendo a praticar mais os ensinamentos cristãos. Portanto, quanto mais nós tivermos condições de entender o Evangelho, entender a importância de realmente praticar o Evangelho, nós estaremos nos aperfeiçoando, nós estaremos caminhando para a paz, para a harmonia e para a confraternização de nossos ideais superiores. Façamos o bem, trabalhemos para o bem, que o bem nos impulsionará para sempre na direção da luz, na direção da misericórdia.
Que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que tenhamos o verdadeiro discernimento para seguirmos o Teu Evangelho Redentor, para que saibamos subir e seguir na Sua direção, amando, perdoando e agindo no bem. Paz e luz a todos nós.